Fala galera, beleza? Tô voltando aqui pro segundo vídeo do dia para falar um pouco sobre as notícias do Vasco aí que ocorreram entre o fim da manhã e agora o meio da tarde. A primeira delas tem a ver com o primeiro vídeo que eu fiz hoje de manhã e é sobre as negociações do Vasco, né? Como eu disse, eu não confio nesses nomes que são ventilados aí na internet até o momento em que a diretoria confirma ou o jogador aparece para fazer exame ou assinar a papelada toda. Enquanto fica só nesse lero-lero de internet, eu não acredito, já vi várias e várias vezes jornalista plantar notícia, nome ser ventilado, no fim das contas outra equipe vem, contrata o jogador, o Vasco fica pra merda e o Vasco nem investiu no jogador, nem negociou nada. Mas como ventilaram esse nome no Vasco, acaba que clube tal deu um chapéu no Vasco e levou o jogador. Eu acho uma merda esse negócio de ficar plantando o nome de jogador assim. E nesse sentido, o Lucas Pedrosa, lá do SBT, deu a notícia de manhã, hoje de manhã não, né? Depois do almoço, comecinho da tarde, de que o Vasco não está negociando o atleta Terans com o Atlético Paranaense. Não colocou isso na mesa. O que existe é só um interesse do Vasco pelo jogador, assim como tem o interesse de diversos outros clubes no Terans. Então, o Vasco não está negociando com o Terans. E acaba que fica uma coisa muito negativa para o clube ficar ventilando nomes assim, sem muita fundamentação. Outra coisa importante que tivemos hoje foi a entrevista do Luiz Melo, o CEO do futebol. Ele falou muito mais sobre a questão da transição do modelo Vasco Associativo, né, clube associativo, para o modelo de SAF, né, como é que está se decorrendo esse trabalho, quais que são os planejamentos deles para esse fim de ano, começo do ano que vem. E também avisou que o Paulo Brax, né, o diretor de futebol, ele vai conceder uma entrevista até o fim de semana para poder falar do futebol propriamente dito. O Luiz Melo, ele falou um pouco sobre a questão do CT, né, que o Vasco está buscando garantias com o setor público para poder fazer esse investimento maior no CT, né, ter aquele CT completo com 6 campos de treinamento e mais um mini estádio. O Vasco precisa de uma segurança jurídica maior, de que pode fazer esse investimento ali no lugar, mas apesar disso, ele disse que o Vasco já está fazendo algumas obras no CT Moacir Barbosa para melhorar um pouco ali o conforto, as condições, e essas melhorias já poderão ser vistas no Carioca de 2023. Além disso, ele reafirmou que o Vasco tem interesse, né, na concessão do Maracanã em fazer administração e também disse que o Vasco tem interesse em fazer melhorias no estádio de São Januário, que é um ativo muito importante para o planejamento da 777. Né? Por contrato, o Vasco ele tem que realizar uma quantidade mínima de jogos em São Januário, independente de qualquer coisa. Tem uma quantidade mínima de jogos que o Vasco tem que fazer em São Januário, então o Vasco precisa melhorar essa questão do estádio, porque o São Januário hoje é um estádio que já não atende mais a demanda dos torcedores. Já por diversas e diversas vezes, o Vasco joga com casa cheia, com uma demanda por ingressos muito maior do que a capacidade. A quantidade de sócios que o Vasco tem hoje excede já a capacidade de São Januário. Então é meio que urgente essa questão do Vasco ter uma obra, uma ampliação, algo assim, para poder comportar toda a sua torcida. Porque na Série B já era uma coisa muito difícil, já faltava espaço para o Vascaíno dentro de São Januário. E agora, com essa possibilidade do Vasco vir com uma força muito maior, com investimento muito maior, podendo brigar finalmente por títulos maiores, a tendência é que a demanda por ingresso em São Januário aumente muito mais. Então o Vasco precisa, primeiro, do Maracanã e também de uma ampliação em São Januário. Isso é urgente. Sobre o futebol, o Luiz Melo falou algumas coisas, né? Disse que o Vasco já busca um protagonismo em 2023, né? Que o Vasco vai mudar o nível de procura dos atletas, né? Vai buscar atletas de um nível acima do que vem procurando atualmente. Vai ser uma mudança brusca no nível de atletas, né? E já busca esse protagonismo entrar para brigar já no Carioca. Ele foi questionado ali também sobre a questão do modelo de negócio que a 777 prevê para o Vasco, né? Que muito vem se falando que a 777 quer trazer para o Vasco jogadores jovens e promissores com a expectativa de que eles aumentem seu valor de mercado para poder revender esses atletas, e aí dessa forma o Vasco não teria interesse em jogadores de idade um pouco mais avançada, né? O jornalista que fez a pergunta até citou o Suárez, que tem 35 anos, se esse jogador não interessaria o Vasco.
E o Luiz Melo disse que a idade do jogador vai ser contextualizada. Isso vai ser conversado internamente e vai ser decidido de acordo com o estilo de jogo do Vasco e aquilo que o treinador pensa. Então ele deu a entender que vai valer muito mais, vai pesar muito mais na balança a questão do futebol, né? Do que o Vasco pode fazer com aquele jogador, o que aquele jogador pode fazer no Vasco, do que o quanto que a 777 vai ganhar com a venda dele. Então interessa muito mais a questão esportiva do que a questão financeira propriamente dita. No fim da entrevista ali, ele deu até uma brincada com a questão de futebol. Ele falou que às 10 da manhã de hoje assinou um contrato, e aí perguntaram qual jogador que ele estava trazendo e tal. Ele deu uma desconversada falando que o Vasco não assina só contrato com jogadores. Mas eu acho que ele jogou um verde ali só para deixar entender de que eles estão trabalhando, estão ali vasculhando o mercado e tal. Essas são as principais notícias de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí, comenta, compartilha com a rapaziada. E amanhã de manhã eu volto com mais algumas notícias importantes. Valeu!